Então, olá, tudo bem? Bem-vindos ao Pod Nosso. Hoje, meu nome é Alexandre Corrêa, vocês já sabem. Hoje nós vamos entrevistar um grande amigo, médico, Dr. Paulo, uma figura extraordinária, gosto muito dele, é uma figura ímpar. Dr. Paulo, bem-vindo ao Pod Nosso. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado mesmo pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui hoje. Paulo, vamos esmiuçar a nossa vida? Vamos lá. Estamos prontos. Deus tenha misericórdia da gente, abençoe a gente. Não, Paulo, é descontraído, é saber da tua vida e tal. Você veio de onde, Paulo? Você nasceu onde? Eu nasci Fala em da Caxambu. tua família, da tua vida. Eu nasci em Caxambu, sul de Minas, né? Uma família grande dos dois lados, tanto de pai quanto de mãe, bastante gente. Meu pai tem 5 irmãos. E minha mãe tem 4 irmãos também. Então, bastante primo, aquela galera no interior de Minas. Fazenda não? Sim. Fazenda. Pessoal muito ligado à parte rural também. Uhum. A criação de gado, café, o básico de Minas, né? E por Minas que você não Gerais. fica em Caxambu? Então, enquanto a gente crescia, né? Na nossa cabeça sempre veio ali, sempre foi muito... Nossos pais, nossos avós sempre questionaram bastante a gente aí. O que você vai fazer da vida, né? Qual caminho que você vai trilhar? Sim. Então... Dando liberdade para isso. Sempre. E, às vezes, assim, tentando entender e facilitar esse processo, que não é um processo fácil para ninguém, né? Lógico que não. Decidi isso muito jovem. E aí acabou que meu pai, por ser médico, aquela influência ali, a admiração, né, e o contato acabaram me influenciando e decidi ser médico e precisei sair. A cidade é pequena, tem em torno de 22 mil habitantes. É o maior complexo hidromineral do planeta. Sem dúvida. O maior número de variedade de águas minerais, né? Medicina e saúde lá, medicina entre flores que a gente chama, por meio da crenoterapia e do termalismo, que são o uso da água de forma medicinal, né? Os usos, as utilizações da água de forma medicinal. Então, mas para estudar precisava sair de lá. 22 mil habitantes. Você teve que sair do paraíso para estudar? Tive que deixar aquela coisa bem tranquila que era a vida por lá, né? Por mais que nosso avô e minha mãe tivessem me colocado para trabalhar desde muito cedo para ajudar no comércio, que era o que eles... Nós somos descendentes de judeu, né? Apesar de sermos católicos, né? E então essa coisa de colocar a gente para trabalhar família judia. Por parte de mãe, descendente judeu, vindo de uma cidade que se chama Sfat, em Israel. Então aquela história de desde o começo, e aí não, vamos estudar, vamos. Então vai precisar sair daqui, vai precisar. Você saiu e os irmãos? Eu saí. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãos e a gente todos nós saímos, mas eu, por ser o mais velho, eu saí primeiro, né? Fui para Juiz de Fora, que está em torno de aproximadamente 200 quilômetros de Caxambu, para fazer o 3º ano do ensino médio e fazer o cursinho integrado para fazer medicina, né? Trilhar um caminho parecido com... Medicina é fácil, né? Faculdade é fácil. Tranquilo, né? É uma vida, né? E... Brincadeiras à parte. Do pai. Isso. Meu pai é cardiologista, né? Minha tia tinha feito pediatria também, é pediatra até hoje, e aí acabaram influenciando, né? O vô queria que eu ficasse, vamos fazer administração, ficar por aqui, mexer com as coisas da família. Mas acabou vencendo essa, que era um pouco de admiração e vocação, desde criança, muito novinho, já falava isso. E acabei fazendo cirurgia, não fui para o lado da clínica médica e da cardiologia igual meu pai, mas sem dúvida foi a pessoa que mais influenciou. Eu fiz cirurgia geral e agora atuo nas 2 áreas, tanto a área do trauma, nos plantões, né, cirurgia de emergência. Onde você se formou, Paulo? Eu me formei... Quando? Eu me formei em 2011. Aqui em São Paulo? Junho de 2011. Não, eu me formei em Teresópolis, estado do Rio. Você tem uma ponte, né? Minas, Rio, São Paulo. Quando eu estava em Juiz de Fora, eu passei em Teresópolis e fui morar em Teresópolis. Eu morei 7 anos e meio em Teresópolis. Sei. Fiz a faculdade por lá
E depois fiquei 1 ano e meio por lá, e trabalhando e com os colegas de lá. Já formado? Sim. Antes de fazer a residência para ganhar um dinheiro, e comecei a fazer um curso de gestão em saúde na Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Sim. E como de Teresópolis ao Rio são só 50 minutos, eu estava fazendo MBA Executivo em Saúde, eu ia e voltava, né? E acabei ficando por lá 1 ano e meio a mais. E aí você veio para São Paulo? E vim para São Paulo. Primeiro eu voltei para Minas. Fiquei um tempo, 1 mês e meio em Viçosa, fazendo residência lá também. Viçosa tem faculdade? Tem, Universidade Federal de Viçosa. Passei lá para fazer a residência de geral, mas aí me chamaram aqui. E o meu sonho era vir para cá. Meu pai fez residência aqui, minha tia também, então era um caminho assim. Que hospital você pegou aqui? Aqui eu fui para o Hospital do Servidor Público Municipal, fiz o R1 e o R2. Quem é de São Paulo, perto da Vergueira ali. Vergueira. Isso. É o servidor municipal da cidade de São Paulo. Uma escola formidável, encontrei pessoas fantásticas ali, e aprendi muito, terminou de forjar o meu caráter. Todos né? os servidores municipais, né? O atende público também não? Eu não sei como está agora, mas quando eu fui residente lá, a porta era aberta ainda. Então acabava atendendo muito o pessoal do Vale do Anhangabaú ali, né? Acabava sim, muita violência, inclusive de rua, que é o traumas, que sim, colisão automobilística por conta da 23 que está passando logo ali, né? Então pegava bastante trauma. Então isso acabou também me direcionando um pouco. Depois eu fui fazer o 3º ano da residência no Hospital Geral do Grajaú, que é ligado à Universidade de Santo Amaro. E aí começa a história de fazer o mestrado, dar aula, né? Começa. E aí... Fala o que você fez. Vida acadêmica. Que eu sempre gostei, eu fui monitor durante a faculdade, eu acredito que a forma de dar aula é uma forma de caridade também, de todas as partes, tanto de quem presta atenção e te dá atenção, quanto da sua atenção devotada a preparar uma aula e estar ali tentando explicar uma coisa que você entendeu para outra pessoa. E eu sempre via isso enquanto aluno. Eu achava muito bacana alguém tentar facilitar o meu entendimento de alguma coisa que provavelmente eu não iria esquecer mais se eu aprendi mesmo. Achava aquilo fantástico. Então, uma forma de devolver o que eu tive, né? Então, estar ali prestar serviço para alguém. Sim. Sem dúvida. De uma maneira humana. Além de estimular, continuar estudando, né? Porque você tem que continuar estudando. Se você vai dar aula de alguma coisa, você tem que garantir o médico, que você está up to date, né? O médico, eu não sei o que você acha, mas o médico nunca está pronto. Está sempre aprendendo, todo dia está aprendendo. Sempre tem uma coisa nova, uma situação nova. Quer dizer, nunca para de estudar, né? Quer dizer, está sempre vendo alguma coisa nova, está sempre aprendendo, sem né? Dúvida. E esse caminho que você faz é passar esse conhecimento para os alunos, para a gente que vem atrás, né? Sim. Tua irmã também é médica? É médica. Minha irmã é médica. E ela está onde? Está aqui em São Paulo. Ela fez endocrinologia. Então, é outra área, né? Outra... É uma família de médicos. Então. Já é mais próximo do meu pai, da parte clínica, né? Gosta mais dessa parte do contato ambulatorial com os pacientes e está muito bem, adora o que faz, então... Tá uma coisa boa. Sim, sem dúvida. Então, a área médica, a área profissional, você tá. E a área pessoal? Como é que você tá? Você gosta de um trompete, você gosta de estudar música, você gosta de... Você é um ser humano quase total, né? Isso, essa hiperatividade, né? Que desde criança eu sempre fui muito agitado e dormi pouco. Porque a gente percebe a humanidade que você tem, né? A vontade que você tem de atender, de ver, de olhar. Eu acompanho você lá na São José, né? Você é ministro da Eucaristia. Sim. Né? E eu me lembro de uma pessoa que passou mal lá na igreja, por qualquer motivo, uma coisa qualquer, eu nem sei se você lembra disso. Você correu lá para atender essa paroquiana lá da igreja, deitou a mulher, olhou, viu, não sei o que, conduziu. Quer dizer, a vontade de servir, né? Então isso é o lado pessoal, o lado humano da coisa que, sem querer, a gente olha, né? Vai fazer juízo. É ver, né? Olhar, ver, saber. Gosta muito disso, não? Sim, eu acredito que... Que serviço você faz fora o teu natural? Então, não, depois que a gente começa a entrar em contato com certas coisas, acho que a medicina proporciona isso para o ser humano de uma forma mais intensa, você vê muito os seus próprios limites, né? Você encara muito os limites próprios e os limites do ser humano, os limites da vida. E aí você tem duas opções: ou você se torna totalmente cético,
ou você se torna uma pessoa que realmente acredita em milagres o tempo todo, né? Eu faço parte dessa segunda classe aí, não por mérito meu, mas por graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, pelas coisas que eu já passei na minha vida e algumas coisas que eu presenciei que é impossível eu negar qualquer coisa assim. E o exemplo dele, na minha opinião, que é o Verbo encarnado, ele resume tudo, né? Se ele, que é Deus, veio para servir, a gente tem que fazer o exercício sempre de tentar voltar e como é que eu posso servir? Né? Sim, eu faço esse exercício. Poxa, quantas vezes a gente foi egoísta, e aí eu não estou julgando ninguém, não sou exemplo para ninguém também, mas estou só contando como que isso funciona na minha cabeça. Toda vez que a gente pensa, tá ruim, a vida tá difícil, né? No mundo tereis tribulações, né? Toda vez que a gente bate de frente com esses obstáculos e tudo mais, se a gente responder dessa forma, a coisa volta a ter sentido. Eu gosto muito de um autor que fala sobre isso, não tenho convicção se ele se tornou católico, eu acho que ele era judeu, mas e continuou judeu até o fim da vida, que é o Viktor Frankl, que escreveu um livro que chama Em Busca de Sentido, né? Eu recomendo para todos os meus alunos sempre que leiam esse livro, porque é um livro em que ele escreve Em Busca de Sentido. Qual é o autor? Viktor Frankl. Ele é o fundador da terceira escola austríaca de psiquiatria, né? E ele cria logoterapia, que é utilizar o serviço para curar neuroses, assim, de uma forma bem resumida. Não é esse o escopo do que a gente veio fazer aqui, mas só para dar um lampejo da história. Ele escreve o livro de dentro de um campo de concentração, dentro da cabeça dele. E ele encontra naqueles que sobrevivem e que sobreviveram e que tentaram e que se comportaram melhor dentro do campo de concentração, razão para tal. E ele encontra que o servir o próximo ou ter alguém para o lado de fora esperando para servir fazia sentido. Então acho que isso aí é uma coisa que o homem tem, essa busca por sentido, né? A busca por poder e por sensações no começo da vida, mas depois da maturidade a busca pelo sentido, a consciência, né? Eu ainda vi ontem uma entrevista de um colega teu, científico, que ele fala do poder da oração. Sim, eu vi. Inacreditável. Eu vi sobre o aumento do fluxo no lobo frontal, né? Ele falou, você viu isso? Vi. Viu? Nossa, que bom que você viu. Porque ele provou cientificamente, quer dizer, não é eu acho, né? Ele médico acha. Quer dizer, ele teve alguns pacientes que ele colocou colocou na ressonância funcional, e fez testes. Sim. Fez testes. Sim. Quer dizer, falando com o paciente em algumas determinadas situações, e um repórter perguntou para ele numa outra entrevista se essa oração facilitava a cura ou ajudava na cura de algum paciente. Ele falou, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas que tipo de oração? Do lado dele, porque tem um fator psicológico, ele falou, não, até fora dele. Sim. Quer dizer, é uma coisa inacreditável que nós, médicos, ele falando isso, não sei se você concorda com isso, quer dizer, que realmente tem um lado aí inexplicável, né? Quer dizer, as pessoas que têm parentes, amigos em oração, tem uma probabilidade muito boa de melhorar mesmo, de verdade. É isso ou não? Então, eu não tive experiência disso? Eu ainda não tive a oportunidade de ler os trabalhos desse colega. Eu vi os vídeos, me enviaram perguntando. Eu tô vem o final de semana aí, um feriadinho bom para a gente dar uma lida nisso, né? Mas o que eu já entrei em contato são as coortes, são os acompanhamentos de médio e longo prazo de pacientes com doenças crônicas que passaram por intervenções de pessoas orando para eles. Exatamente. Isso aí eu já entrei em contato, eu já li trabalho sobre isso. Eu não vou lembrar o nome dos autores, né? Mas não é inclusive a minha área de atuação, mas eu lembro que o que me chamou a atenção foi justamente isso, foi a pessoa sabendo ou não, porque a gente poderia dizer, estão rezando para mim. Fora do aspecto do quarto do paciente. Fora do placebo também, fora da história de, está influenciando isso aí foi percepção. O paciente sabendo ou não, as pessoas estando perto ou à distância, o resultado é favorável. Isso é uma verdade, em nível estatístico. É isso. Tá? Com certeza há uma melhora desse paciente, é isso, né? Sim. Isso aí faz com que a gente creia mais ainda. Né? Sim.
Sim. Por que não, né? Sim. Tão simples, né? Você Mas rezar e pedir a Deus por uma pessoa. A coisa é maravilhosa, coisa mais né? linda, A coisa né? maravilhosa. E para o médico, né? Se tiver alguém que é estudante de medicina ouvindo a gente, né? Mais uma, tá lá em Josué 1:9, né? Isso é uma ordem. Seja forte e corajoso, né? Verdade. Não temeis, não Acredite, tenha medo, acredite. porque o Senhor estará Tudo com você, tem seu está tempo. com você, por onde você vá. O tempo né? não é o seu, é o nosso. Por onde você vá. Então, o teu pai está muito orgulhoso de você, está feliz? Papai tá numa fase nova agora. Pai está cuidando da fazenda, tá junto com a minha mãe. Então tá diminuindo o ritmo lá em também. Caxambu. Caxambu. Ele gosta muito de ler, ele é louco com trompete, ele que influenciou essa história Foi aí ele também. que também te influenciou no trompete. Com uns 8, 10 anos mais ou menos, tentou me ensinar música. Como é que você está no trompete? Você está fazendo aula ainda ou você já está solando aí? Não, eu sou eterno estudante. Eterno estudante. O trompete tem uma peculiaridade aqui interessante, que eu recomendo também para quem, não só para os médicos, mas para quem tiver profissional sênior já, né? E tiver terminado a formação. A gente muitas vezes trabalha tanto e se torna de forma assim um workaholic, né? Tá aquela correria ali que a gente esquece as coisas que dão prazer pra gente verdadeiramente, os hobbies, né? E quando eu terminei a formação ali e tudo mais, eu falei, nossa, eu fui numa procissão, que nossa família toca na Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus, lá em Caxambu. E eu fui numa procissão e eu fui à missa, e na hora que eu saí, a banda estava formada e um colega, um amigo, vamos dar até um abraço para ele, abraço aí, Denner, a culpa é sua, tô assumindo isso daqui, né, junto com meu pai, mas o Denner me chamou no canto e falou para mim, fez uma pergunta, e várias pessoas já tinham me perguntado isso, mas aquilo ali machucou lá no centro do coração, né, assim, deu aquela balançada. Sim. Ele virou para mim e falou, ô Paulo, cadê o trompete? Cadê o seu trompete? Eu, quando eu era criança, eu comecei a estudar e eu parei. Eu bati o dente, eu era muito atentado e eu fiz uma fratura nos 2 incisivos. Sim. E a dentista falou pra minha mãe, olha, não dá pra tocar trompete, pode parar. E aí me trouxeram uma clarineta. Eu trouxe um presentinho aqui, ó. Pra você quando fizer suas entrevistas aqui, ó, da nossa Big Band. Uma xícara. Canequinha da nossa Big Band, pra você tomar seus... Big Band. Você toca lá? Toco lá com o pessoal. E queria fazer aqui um agradecimento da paciência, voltar a estudar música depois de adulto não é fácil, né? Então, contei com a paciência de 3 professores fantásticos. Um deles você foi lá na igreja, conhece ele? Foi, tá lá? Márcio Vieira, que é o professor do conservatório, o professor Leonardo Porcino, que a gente faz aulas online, e o meu pai, que toda hora ele chega... Deu uma ajustada. Não, ele vai lá e não quer escutar. Assim, meu filho. Não quer escutar e vai de novo, né? Então, assim... Melhor aceitar. Não, vai... Tenta assim, tá bom isso, o agudo tá bom, melhora o grave, troca o bocal, né? Troca o trompete. Que marca Veril, né? Isso é nacional, tem um importado que é melhor. Então, porque nunca para, né? Não para. A música não para. Diz que quem tem música não tem solidão, sabia? Né? A medicina e a música nisso daí, acho que elas são irmãs. Porque a partir do momento que você escolhe aquilo, você vai ter que estudar pro resto da vida, igual você falou. Eu tenho experiência, o entrevistado é você, mas falando em música, eu tenho uma experiência muito grande. Há uns anos atrás, nós fizemos a Pastoral da Saúde no Hospital 9 de Julho. Tinha uma moça lá que é da São José, veridiana, e ela participava do hospital, e ela permitia que a gente fosse visitar os andares todos cantando músicas, violão, tal, não sei o quê. Então a experiência que a gente tinha de ver os pacientes perto do Natal, né, principalmente o Natal, são coisas inesquecíveis, né? Então não é que a gente estava fazendo o bem só para o paciente. Eu estou lembrando, para mim, fez um bem terrível para mim. Então, eu acho que é por aí que você vai, Sim. né? Um dia você vai pegar o trompete e vai tocar em algum hospital. Então, a gente está combinando para a gente ver se faz no Natal. Tem o Israel, que é lá do Hospital Geral do Grajaú, ele toca saxofone. Tem um aluno que toca contrabaixo.
e tem um outro que toca teclado. Acho que a gente tá combinando, Faça. já arrumei a partitura, o Faça. maestro lá de Caxambu já mandou um pupurri de Natal. Vamos tentar tocar assim. Faça, convide o Oswaldo, convide o Gabriel. Vamos juntos, né? Beleza. Vamos fazer uma Big Band mesmo. E é um prazer muito grande, porque é um prazer que você fica com a sensação de dever cumprido. É uma coisa interessante, né? Você vai achando que você que está fazendo bem para as pessoas e sai de lá com a certeza de que quem fez bem para você amigo, foram embora eles. Você não vai querer falar, não sei se você quer falar, a vida pessoal, e aí? Tá casado? Não, tá namorando? tô solteiro. Tá solteiro? Tô solteiro. Mulherada dá em cima, como é que é? Médico, normal. bonito, não, caramba, não? Normal, Como é que fica o negócio? Não tem nada de diferente de ninguém, não. Mas acho tá amarrado, tá solto, o que você não, tá? A gente... Que a turma quer saber também, né? Isso aí, senão não tem graça nenhuma. Você nem perguntou pra ele. Ele não fala com ninguém. Tá? Eu acredito que estudar mais as coisas da igreja, né? Muda muito a gente. É a oportunidade que o Dom Oswaldo queria aproveitar para mandar um abraço para todo mundo lá também, né? Dom Oswaldo, Regina, Adriana, Edgar, todo mundo, a Rita, nossa professora Rita, né? Ensinou tudo que a gente sabe lá quase. Depois que você começa a fazer essas atividades dentro da igreja, você começa a se questionar e querer melhorar, né? Eu tive uma coisa muito forte quando eu comecei a servir como ministro da Eucaristia, que desde criança, desde a primeira comunhão, aquela história de na hora da Eucaristia, a gente enxergar Cristo na Eucaristia, né? Uhum. Quando eu estava no presbitério ali, servindo e tudo mais, e que eu estava ajoelhado, contemplando a consagração, eu falei, nossa, né? Estou aqui mais próximo, estou do lado, estou servindo e tudo mais. E aí, o sentir a presença do Cristo mesmo é uma coisa que você... e aí eu não estou falando você sujeito indeterminado, né? Sim, qualquer um. E eu me sentia assim na hora. Falei, eu preciso ser melhor para merecer estar aqui. Eu, dentro da minha imundície de pecador, eu preciso melhorar, eu preciso rever as coisas que eu faço e como eu faço na minha vida. Então os relacionamentos passam por isso também, né? Então encontrar a pessoa para formar sua família passa por isso, por essa mudança, e aí a gente tem que ir se ajeitando. Eu vi um vídeo, você falou de um vídeo aí, a última coisa sobre isso, eu vi um vídeo, era um padre ortodoxo falando, mas eu achei muito bacana o que ele falou, que o pai dele, quando ele era moleque, veio conversar com ele, perguntar se ele ia querer casar, se ele queria ter família. Não, na verdade, ele foi falar pro pai com 15 anos, era isso, que ele queria casar. O pai falou, não, espera um pouquinho mais, tá muito novo. E aí ele falou, não, eu quero casar, por que eu não posso casar? Ele falou, não, você quer casar? Quer. Então senta aqui e vamos fazer uma lista de coisas que a sua pretendente ou a sua esposa tem que ter, né? Sim. E ele vai e faz aquela lista, coloca o nome dela em cima primeiro e depois... coloca as suas características. Não, faz aquela lista, né? Basicamente. Para não achar. Quase impossível, né? E aí, na hora que ele termina, o pai fala assim: ótimo, leu tudo, tinha lá todas as coisas. Tem que ser temente a Deus, tem que, né? Gostar mais de Deus do que dele. Isso o cara colocou lá interessante, achei bacana e tal. Mas depois de todas aquelas características, ser bonita que o cara tinha feito, o cara vai e coloca em cima assim. O pai fala: agora apaga o nome dela, daí de cima, coloca o seu. E enquanto você não fizer tudo isso da lista, você não está pronto para procurar ninguém. Né? Então eu acho que eu estou mais ou menos na fase não da lista, não fiz lista ainda nenhuma. Não completou a lista. Não fiz lista nenhuma, mas eu estou na fase. Estou pensando nas características que eu gostaria que a pessoa tivesse, mas que eu tenho que ter antes. Quantos anos você tem, Paulo? Tem 36. 36, tá no 36. Escuta uma coisa, como é que você chegou na São José e quem é que te convidou para ministro da Eucaristia? Muito bem, eu fui... Porque eu tô lá há 18 anos. Certo. Ou 20 anos, sei lá. De repente você aparece como ministro da Eucaristia. Sim. E junto com você veio uma turma nova que o Dom Oswaldo grajeou para lá, né? Sim. Eu fui a um casamento, inclusive mandar um abraço para os meus sócios, Diego e o Fernando, né? Vão assistir a gente com certeza, são grandes parceiros aí. O Fernando Furlan casou com a Rebeca, eles são médicos também. O Fernando foi meu preceptor na residência, se tornou amigo, sócio, então assim, um amigo do peito aí, um braço direito, esquerdo e tudo mais. E
Eu fui no casamento e achei a igreja maravilhosa. E meu pai é devoto de São José. Quando foi isso? Já tem 3 anos, 4 anos quase. Entre 3 e 4 anos. E aí tem mais de 3 anos e meio, 4 anos. E aí eu tive por lá e eu olhei, meu pai é devoto de São José, né? E achei a igreja maravilhosa, senti muito bem lá. Falei, vou tem uma energia espetacular. Muito fantástico. E vou começar a vir à missa aqui. E aí comecei a missa regularmente por lá, aos domingos. Veio a pandemia, eu continuei indo lá. E continuei lá, achei o telefone do Dom Oswaldo, achei tudo, batia na porta para pedir bênção. Não vai ter missa? Não, então me dá uma bênção aqui. E aí ele vendo essa coisa toda, comecei a me confessar com ele, aquela história toda, ele falou, olha... Ele passou a te conhecer. Isso. E aí é um negócio que tá, né? Quando ele veio me me convidar, eu me julgava... Eu falei, não posso ser ministro da Eucaristia. Eu não tenho esse merecimento aí. Ele falou, não, Paulo, então vou te falar de outra forma. Não sou eu que estou vindo simplesmente. Eu estou vindo como um emissário de Deus. Essa é um convite que Deus faz para nós. E aí ele falou, então... O Dom Oswaldo tem uma percepção diferente. Não posso falar não para Deus, né? Então vamos. Ele é um padre... Fantástico. Fora fantástico, ele tem uma vantagem sobre tudo que eu conheci até hoje lá. Ele é muito trabalhador e ele tem uma observação extraordinária. Ele é uma parabólica terrível, porque ele está na igreja, é verdade, ele está fazendo a missa, faz a homilia, faz não sei o que e tal. Fulano de tal estava no terceiro banco, quer dizer... Ele focaliza. Tá prestando atenção. Ele tem uma percepção diferente. Ele é muito legal. Muito humano também. É, né? Muito humano. Então, você teve uma música que a gente ia fazer junto com o Tropete, não vamos fazer depois. Sim. Mas a gente gravou antes. Você não estava aqui. Gravou a música que você pediu, que é o Carta para o Tom 4, né? 7/4. E eu com prazer gravei isso com o Oswaldo e com o Gabriel, né? E nós vamos colocar isso aqui no teu pod nosso. Legal. Que é para tu escutar a música que você pediu. Era para você gravar junto com o Tropete, mas não tinha feito arranjo nenhum. Sim, não. E não deu. Vamos ter outras oportunidades. Já prometemos, nos comprometemos, eu acho que você vai ter que cumprir isso, que é o no ar, né? Aqui no dia 25 nós vamos fazer uma nova gravação aqui, vai ter um monte de pessoas que vêm de novo, e nós vamos botar no ar a gravação do Oswaldo, tua, do Gabriel, a mesma música, só que junto com o Tropete precisa fazer um arranjo para isso, e nós vamos ensaiar lá na igreja. Vamos dar uma valeriana, um calmante pro editor, porque vai ter que... Brincadeira. Então, o que você quer falar mais, meu amigo? Não, eu queria aproveitar a oportunidade para enaltecer o que trouxe a nossa amizade, né? Que é a busca pelo Cristo, pela mensagem do Cristo, né? E passar algumas referências para o pessoal que gosta de... Era isso que eu ia te pedir. Que gostaria de... Fala o que você quiser, conta o que você quiser, tá aí, ó. Uma chance boa. Eu queria sugerir algumas referências de livro, né? Eu queria, além do que eu já falei aqui, Em Busca de Sentido... Repete ele lá, o autor, né? Viktor Frankl. Viktor Frankl. E qual é o nome do livro? Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. Tá. Eu queria sugerir uma trilogia que foi escrita pelo Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, né? Que é Jesus de Nazaré, contando a vida e fazendo reflexões sobre a vida do Cristo. Bento XVI. Isso. Um livro é sobre a infância, o outro é sobre a vida pública e o outro sobre a paixão. É um livro, são 3 livros fenomenais que assim todo católico precisa ler. O segundo livro é O Céu é de Verdade. É um livrinho fininho, virou filme, tem no Netflix, que é do Todd Burpo, que é um americano que o pai é pastor. A história do menino que foi ser operado por uma doença, uma apendicite avançada já, a fase avançada, e estava em sepse, aquele negócio todo, e vai viver ou vai morrer, e o menino volta contando de uma experiência em que ele... não vou dar mais spoiler do livro, mas é um livro assim, quando eu estava lendo, eu não sou uma pessoa que se emociona com facilidade. Sim, porque da tua profissão já é... Mas eu assim, é próprio a isso. Confesso que aquilo ali me
me desmanchou, e eu comprei e mandei para amigos, e os meus amigos, na hora que estavam lendo lá e que começaram a chorar, me ligavam, falavam, por que você tá fazendo isso com a gente? E eu falei, não sou eu, é que você tá perante a verdade, que é Nosso Senhor, né? E o outro livro é o Menino que Conheceu Jesus, que é um menino que estava Esse quem é o autor? O autor é Immaculée. Immaculée, eu tenho que te lembrar, mas eu te falo, a gente bota na descrição embaixo. É de um africano que estava, acho que na África Setentrional, ali no meio da África, e ele era pastor, e ele era menino ainda, acho que o garoto chamava Segat Achaya, e o Cristo vem na história conversar com ele, e aí acontecem algumas coisas que são bem impactantes, e não dá pra gente falar que tem registro por vídeo, se você for pesquisar, assim, uma coisa real, é uma coisa, não tem registro documental, e as coisas que ele fala, e as coisas pelo qual o país passa por uma guerra civil depois, e ele vem, na verdade, para preparar todo mundo, pedir oração, pedir para que todo mundo se convertesse, e numa área que não tinha igreja católica, o rapazinho não tinha sido catequizado, não conhecia, rapazinho carinhosamente aqui, tá? O rapaz que na época era só um menino, ele não tinha tido contato com catequese, e começa a aprender a Bíblia sem ter contato com nenhum padre, nada disso. A igreja manda pastores e padres para ir lá dar uma olhada se não tinha nenhuma mentira, né? E é uma mensagem interessante. A nossa igreja, você sabe, né? Melhor do que eu, não é feita assim à toa, né? Quer dizer, nada se resolve de um dia para o outro. É por isso que nós temos mais de 2000 anos. Sim. Né? E os milagres do Cristo estão aí o tempo todo, né? Teve um bispo uma vez, lá na igreja que eu vi, ele falou, nós temos mais de 2000 anos. Somos todos tontos? Não é verdade? Então, somos todos tanto tontos. Tempo errado, não somos, né? Quer dizer, não tem, né? Outra sugestão... É uma verdade. Sim. Outra sugestão que eu ia dar é a série The Chosen, para quem quiser se aproximar da história do Evangelho também. Foi feito com... como se fosse a vaquinha, né? Foi com como é que se diz assim, doações de fiéis por meio digital. Foram juntando aquelas doações e gravando. Os episódios são liberados de acordo com as doações, as legendas também. Tem um aplicativo, se você for buscar The Chosen na loja de aplicativos do celular, do smartphone, vai encontrar, é gratuito, tá? E para fechar, 3 músicas. Eu queria deixar a sugestão da gente voltar a ouvir música erudita, que é o que a gente estuda lá no conservatório, né? Então, Jesus, a Alegria dos Homens, quase todo mundo conhece. Né? Mas para quem não, vai lá dar uma olhadinha na história da música. A Flauta Mágica, do Mozart, fantástico também, né? E eu queria deixar, do André Valadão, Porque Ele Vive, que é mais recente nossa aqui, né? Isso, você cantou essa esses dias na missa, ficou muito bom no seu timbre também. Então, deixar essas 3 sugestões aqui. E eu fiz uma colinha, se você me permitir, aqui. Lógico. Eu vou ver se eu esqueci alguma coisa. Eu não falei que o homem era especial, tô falando. Tenha certeza disso. E deixar aqui os filmes, né? A Paixão de Cristo, Paulo o Apóstolo e recentemente o The Sound of Freedom, que é o Som da Liberdade, que é com o mesmo ator que fez o Jim Caviezel, que fez a Paixão de Cristo, que fala sobre uma dificuldade que eu acho que o católico vai precisar se posicionar, que é ir contra a pedofilia, a exploração infantil, né? A gente tem vários assuntos árduos para falar nos próximos anos aí pela frente, né? Contra o aborto, contra a defesa da vida, né? É incrível. E outra tá bem na mídia, Sim. Isso? Uma revista aí de circulação nacional, um repórter sem conversar com ninguém, criticando uma família por ter muitos filhos. Sim, eu vi isso daí. E essa família é conhecida nossa, né? Então, eu fico olhando, quer dizer, você sabe quem é a favor do aborto? É quem já nasceu, né? Justamente. É quem já nasceu, quem está nascido. Justamente. Esse é a favor do justamente, aborto. Né? Mas eu acho que a gente se posicionando... Isso não devia nem ser discutido, né? Isso, num mundo razoável, não. Mas vai voltar à pauta e a gente precisa ter bons argumentos. E para fechar das recomendações, sugerir a plataforma para quem é católico e quer saber mais, porque a gente vê essa inundação, essa enxurrada de questionamentos da nossa igreja, de denúncias, né? A igreja é composta por homens.
homens, que realmente alguns podem fazer coisas erradas, né? Mas a grande maioria faz coisas muito boas. Quase a gente 100%. tem um escalão de santos para dar exemplo para nós, e a igreja ainda é a maior financiadora de boa ação no mundo, de orfanatos, de santas casas, de asilos, de comida, de tudo. Então está em todos os continentes, tá? Então assim, isso não vira reportagem, isso a gente não vê falando. Agora todos os erros de qualquer erra que fala qualquer bobaginha, pronto, já justamente aí para dizer alguma coisa. O que o Santo Papa fala de positivo não vira notícia, o que ele fala de negativo todo mundo critica. Então assim, para que a gente tenha embasamento nisso, eu queria deixar a última sugestão, a plataforma de cursos e aulas do Padre Paulo Ricardo, que é uma das coisas também que mudou a minha vida de uma forma tremenda. É uma pessoa... Belíssimo orador. Fantástico, um estudioso, fala tanto de idioma, é um cara assim, fora da curva mesmo, é um cara especial, muito inteligente e muito ligado ao Cristo, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, né? Exatamente. Então, quando eu voltei a estudar a música, eu falei com ele, se for, pô, me dá uma, né? Me manda um remédio, E tá dando certo, é isso. O Dr. Paulo, né? Essa figura que eu já imaginava, e foi um orgulho muito grande ter trazido você aqui para o Pod Nosso. Pode crer que isso aqui vai ficar gravado para sempre, porque eu achei uma entrevista espetacular. Quer dizer, quem for olhar isso aqui, quem conseguir ver isso aqui, vai aprender um pouco de vida e vontade de viver. Isso aí realmente... O nosso intuito aqui foi esse, trazer pessoas do bem para falar coisas do bem. Dá o último recado aí para quem você quiser. E vamos fechar esse nosso Pod Nosso e vamos fechar com a música que você escolheu, que eu vou cantar, mas depois nós vamos repisar com o teu trompete junto. Combinado. Eu vou fechar com palavras do Salmo de Davi, do O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Que nada me faltará, mas lembrando a parte do que ainda que a gente atravesse o vale escuro da morte, não temerei, pois estás comigo. Toda vez que a gente passar por uma tribulação, por uma dificuldade, bota o joelho no chão, baixa sua cabeça, baixa sua bola, conversa com o homem lá em cima, pede ajuda para Nossa Senhora, para Deus, para Nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que a ajuda não tarda. Ela vem muito mais rápido do que a gente acreditava, que a gente queria, ou muito melhor do que a gente queria. Então a minha mensagem é essa. Tudo que você quiser fazer de bom, Deus vai te ajudar e vai dar um jeito de chegar até você. Então se você seguir os mandamentos e se abandonar nas mãos do Criador. Finalizando com isso, um padre que vem ainda aqui, vai dar uma entrevista lá na frente, não sei quando, ele me contou uma história que na paróquia que ele estava, tinha um sujeito que ia lá e toda vez que ele fazia homilia, horários seguidos, né? Todo dia, tinha um sujeito que olhava. Um dia ele foi falar com o sujeito: escuta, a homilia que eu faço não te influencia nada. Tinha uma cruz de Cristo. Ele falou: não, eu fico falando direto com ele aí. Excelente. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e aproveitem. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima, né? Paulo, essa vai para você, grande doutor. Rua Nascimento e Silva, 107. Você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade. Ipanema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz. Nossa garota nem sabia a que ponto a cidade tu varia. Esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho do céu, e o Redentor
Ah, é, meu amigo, só resta uma certeza: é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. É que na rua Nascimento e Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções da canção do amor de mãe. Lembra que tempo feliz, ai que saudade. Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que realmente se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho do céu e o Redentor. Ah, é, meu amigo, só resta uma certeza: é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. Grande Vinícius.